Convido a amada igreja que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas, no capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está-la ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Que Deus nos conduza, por meio desta passagem, ao ensino desta noite. Irmãos, por mais que tentemos fugir das notícias da semana que se passou, certamente não podemos ignorar a tremenda tragédia que se abateu sobre o nosso país nesses últimos dias, com a queda do avião da Lamia, propriedade ou da Bolívia, num solo colombiano, com o time da Chapecoense, e assim bem como repórteres do mundo esportivo, vitimando na última terça-feira, dia 29/12, na madrugada nossa aqui, cerca de 71 vidas. Certamente muitos estão perplexos, atordoados com as notícias. Quais são as respostas? Qual a razão disto? Certamente não podemos ficar insensíveis ou ignorar essa tragédia. Diversas explicações, diversas conclusões, diversas avaliações estão sendo dadas por peritos e não peritos. Todos, de alguma forma, estão fazendo ou tirando as suas próprias conclusões. A palavra de Deus nos traz ensino sobre como entender, como reagir e analisar situações como a que estamos vivendo nos últimos dias. E esse texto certamente haverá de nos ajudar a entender, a reagir e analisar circunstâncias e situações que abatem sobre todos nós, como outras que a nossa geração teve a infeliz oportunidade de acompanhar, como as Torres Gêmeas, como a tsunami, quantos maremotos, terremotos. E ultimamente estamos, não digo acostumado, mas costumeiramente ou diretamente ligados a notícias do mundo inteiro. Aqui temos notícia de 2 tragédias também. A primeira delas é a matança dos galileus no templo por Pilatos. E a segunda, o acidente na torre de Siloé, e esse trazido à tona pelo próprio Jesus Cristo. O primeiro são aqueles que queriam uma opinião de Jesus Cristo sobre como ele avaliava aquela tragédia que abateu sobre os galileus. E aqui vemos nesse texto que primeiramente Jesus Cristo é trazido a ele uma informação de uma tragédia. Essa tragédia, pelo que percebe, ela é
causada ou gerada por homens, a dos galileus. Em segundo lugar, o próprio Jesus Cristo lembra uma outra tragédia gerada por fatalidade ou acidente, a torre que caiu, desabou sobre aquelas pessoas. E por fim ele ilustra, através do ensino, através da parábola, e assim é o nosso propósito essa noite, compreender ou considerar que tragédias são oportunidades para examinarmos as nossas almas. Tragédias são oportunidades para examinarmos o nosso coração. Que é exatamente para esse ângulo que Jesus Cristo leva quando eles falam de uma tragédia. E vocês? É a pergunta de Jesus Cristo. Arrependei-vos. Veremos isso no próprio texto. Vejamos, pois, na própria narrativa, e o texto começa informando-nos de que, naquela ocasião, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. E a primeira tragédia apontada por Jesus Cristo foi uma tragédia gerada por homens. Fala aí de galileus que foram mortos por soldados de Pilatos. O assassinato dos galileus mencionados nos versículos iniciais deste capítulo é um acontecimento sobre o qual não temos muita informação, ou não temos informação exata, o texto não trata sobre isso. Os motivos daqueles que relataram ao nosso Senhor são deixados à especulação de cada um que lê o texto. De qualquer modo, não há dúvida de que essas pessoas deram a Jesus oportunidade de Jesus para falar a eles sobre suas próprias almas. Foi uma oportunidade para que o nosso Senhor fizesse com que eles analisassem de uma forma profunda as suas próprias almas. E é exatamente isso que Jesus Cristo faz. Ele lança mão desse acontecimento, conforme era o seu costume, e ele utiliza de maneira muito prática e aplica aos seus ouvintes. Ele exortou os seus informantes nos dois momentos, na primeira tragédia causada por homens e a outra que ele lembra aí, e nas duas ocasiões ele exorta aqueles que traziam tal informação a que examinassem sim os seus próprios corações, a que eles avaliassem as suas próprias almas diante de Deus. Parece que, como Jesus Cristo quisesse dizer, quem importa se aqueles galileus morreram subitamente? Em que isso é importante para vocês? Considerem sim os seus próprios caminhos. A menos que vocês se arrependam, disse Jesus Cristo, vocês também perecerão como eles pereceram. É exatamente para aí que Jesus chama o foco. É possível que algumas dessas pessoas que estavam presentes tinham ouvido o seu ensino, ou o seu discurso nos versos registrados nos versos anteriores registrados nesse mesmo capítulo. Então, depois de uma pausa, é possível que nesse discurso que ele faz anteriormente, eles mencionam então para Jesus Cristo que havia o que Pilatos havia feito com os galileus. Não sabemos, como o próprio texto não deixa claro, não sabemos se era para saber da opinião de Jesus Cristo a respeito da conduta de Pilatos, quem sabe censurar, porque Pilatos promoveu uma carnificina, mandando matar os galileus. E com isso, certamente, eles estariam envolvendo Jesus Cristo em dificuldade com o reino e os poderes da própria Judeia. Não sabemos. Ou pode ser que uma mera questão de notícia, como as pessoas gostam de fazer. Aliás, há adágios que revelam isso, que notícias ruins elas não correm, elas voam. Né? E nós gostamos de passar notícia. Pode ser que seja a mera curiosidade ou questão de passar notícia, como o senhor sabe da última, o senhor viu que está na reportagem dos últimos jornais. Mas a partir da resposta de Jesus Cristo, o texto não nos diz, mas a partir da resposta de Jesus Cristo, parece que eles pensavam que os galileus mereciam esse tipo de morte. E que eles queriam fazer julgamento sobre o caráter daquelas pessoas que morreram. Eu acho que a culpa foi deles. Porque eles eram tidos como pessoas que se levantavam contra a própria Judeia, contra Pilatos. É possível? A resposta de Jesus Cristo é uma reprovação do hábito de julgar apressadamente o caráter dos outros. E Jesus faz isso. Tanto na narrativa, ou tanto na notícia que eles trazem da morte desses homens, dos galileus, quanto também naquela que o próprio Jesus Cristo traz à memória.
É importante observar que havia uma noção profundamente errada, não só naquela época, mas nos dias atuais, de que mortes causadas por violência estava ligada a algum tipo de pecado. Daí a ideia de merecer, fez isso porque mereceu, ou isso aconteceu porque não foi prudente. Mas a resposta de Jesus Cristo, na verdade, é uma refutação de que a desgraça dos outros tem a ver com o orgulho ou com uma atitude de Deus em ser cruel em julgar pessoas. É antes sim uma advertência, disse Jesus Cristo no texto, daqueles que ficam a criticar. A mensagem é para nós. E é por isso que Salomão, com a sabedoria dada por Deus, no capítulo 7 de Eclesiastes, lembra, dizendo que é melhor ir à casa de luto do que na casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens. E ele conclui dizendo, que os vivos tomem isto em consideração. Está aí a chave. Que os vivos tomem em consideração. E é o que estamos fazendo agora. Consideração. Não para aqueles que foram, mas para nós, os que ficamos. Porque há uma preocupação, uma tendência de nos preocuparmos do modo como as pessoas morrem. E julgá-las pela maneira como morreu. E dizer como assim, bem feito, merecia, ou coisa desse gênero. Por isso que o tema de Cristo, que Cristo desenvolve aqui, é um tema extremamente urgente, posto que ele fala da necessidade de arrependimento para os vivos. Do contrário, o nosso fim, disse Jesus Cristo, não será melhor do que das pessoas que foram. Aqui Jesus Cristo não adverte os seus ouvintes a que não culpem as pessoas por sofrimentos, por calamidades, por serem eles grandes pecadores. Este não é um mundo de retribuição, e temos que entender isso. Esta foi uma visão profundamente equivocada dos amigos de Jó, quando entendia que Deus estava retribuindo a ele algum tipo de mal. E quando Jó começou a acreditar naquilo, ele entrou em parafusos, até o momento em que Deus chegou a ele e disse, e fala com ele. Então temos que entender que o nosso mundo não é um mundo de retribuições. Devemos considerar esse acontecimento, sim, como advertências para nós os vivos, o que ficamos. Devemos olhar para os desastres da vida, como disse a nossa geração tem presenciado nos últimos anos, terremotos, assaltos, sequestros, assassinatos, chacinas, falências, enfermidades, desastres, como sendo tudo isso um constante chamado de Deus ao arrependimento. Em Amós, capítulo 4, versos 6 a 12, ali o texto diz que Deus primeiramente enviou uma fome, Deus enviou seca, Deus enviou pragas, Deus enviou doenças, Deus enviou guerra, terremotos sobre toda a nação de Israel. E a resposta dessa nação foi essa, como diz lá o texto do capítulo 4. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Prepara, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Contudo, não convertestes a mim. E o contexto é exatamente esse. Quantas coisas Deus mandou sobre a nação? E ele diz, vocês não entenderam. Vocês estão procurando a culpa em quem foi. Deus está falando da nossa geração. Deus está falando a nós, os vivos. É estranho que estejamos tão interessados no destino dos outros do que na nossa própria condição diante do Senhor. Como pergunta, será que são tão poucos que realmente salvam? E quanto a este, perguntou Pedro, referindo-se a Jesus sobre João, falando a Jesus sobre João. Sempre estamos preocupados com o outro. Jesus diz aqui para os judeus, se vocês não se arrependerem, vão perecer igual aos galileus esmagados por Pilatos, igual àqueles que foram soterrados no desabamento da torre de Siloé, que é o elemento que Jesus traz para essa palavra. Há um mal que está trazendo perigo a vocês, disse Jesus. Se vocês não mudarem de vida, este mal será inevitável também a vocês. Não como um ato de retribuição, mas são sinais, são alertas de Deus para nós. É interessante, o texto diz que naquela mesma ocasião, verso 1, alguns falavam a Jesus. Esses alguns talvez fossem fariseus, pelo contexto anterior, aquele chamado aí de hipócritas, talvez até discípulos, possivelmente até críticos, colocando-se como juízes
E é por esta razão que Jesus Cristo leu o coração deles e disse, o assunto é com vocês, vocês precisam arrepender-se. Veja bem, no versículo de número 2, ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores? Aqui estava o X da questão. Será que era em função deles terem mais pecado do que vocês, que eles foram mortos dessa forma brutal, nessa carnificina, promovida por Pilatos? São mais pecadores do que todos os outros, diz o texto, por terem padecido essas coisas. Então veja que a resposta de Jesus Cristo está mostrando que eles queriam achar uma causa para a tragédia. E a resposta de Jesus Cristo vai no âmago da questão. Vocês devem crer que eles morreram dessa forma, foram vítimas nessa tragédia, porque eram mais pecadores do que outros. Aí Jesus Cristo responde, não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, você não está sob essa terra por uma questão de merecimento, mas é favor, é graça divina. Aliás, na parábola nós veremos isto aí. É uma graça de Deus, um tempo breve que Deus tem nos dado para usarmos os nossos dons, os nossos talentos para a sua glória. Era a indagação, será que eram mais pecadores? A violência humana, vemos hoje quanto sangue derramado pelas nossas guerras, promovidas por nós mesmos, pela intolerância. E quando olhamos, vemos aqui um paralelo também no nosso dia a dia. A guerra se estabelece fora da nossa pátria, mas há uma guerra urbana que tem matado mais gente no país nosso do que no mundo muçulmano, do que em muitas guerras que estão sendo travadas em nosso planeta. Quando lembramos do 11 de setembro, aquelas torres gêmeas, criminalidades se espalham por toda a nossa nação e o mundo inteiro. Qual é o ensino de Jesus Cristo? O ensino de Jesus Cristo aqui é, não se coloquem no lugar de Deus, não se concentrem em um possível juízo ou um julgamento sobre as vítimas desses acidentes. Cuidem-se de si mesmos, constatem os seus pecados, avaliem as vossas vidas, arrependam-se. Aí vem Jesus Cristo e diz, arrependa-se. É um chamado ao arrependimento. Essa calamidade, no contexto, Jesus coloca, diz, isso é um chamado ao arrependimento, como todas as calamidades. Quantas vezes nós ouvimos pronunciamentos, e talvez façamos afirmações, elas não são claras, mas Jesus leu o coração, estava no coração daqueles que trouxeram as notícias, de que eram mais pecadores, no versículo de número 2. Não tem sido assim? Quantas vezes temos ouvido pronunciamentos ou especulações semelhantes nos dias atuais? No 11 de setembro, havia uma linguagem muito comum de que o castigo, que o 11 de setembro foi um castigo aos pecados da nação norte-americana. E é por isso que eles mereciam serem prepotentes, arrogantes e outras coisas mais. O massacre do Carandiru, que está sendo trazido à tona novamente por causa do julgamento, naquela época, foram 111 detentos. E muitos, quem sabe, diriam, bem feito, não eram anjos que estavam lá dentro daquele presídio. Então veja que nós temos essa análise. E Jesus Cristo diz, então essa é a expressão, são mais pecadores, então eles merecem esse tipo de morte? Não. Jesus Cristo diz, não. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Mas no segundo momento, Jesus Cristo traz agora uma outra fatalidade. Na sequência do texto, no verso de número 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Na primeira ênfase, a ideia é, eles eram mais pecadores, versículo de número 2. Agora aqui eles eram mais culpados, a culpa é o pecado. E assim Jesus Cristo,
Em resposta, ele lembra de um outro exemplo de pessoas que foram levadas por morte súbita, para ilustrar ainda mais a grande responsabilidade dos seus ouvintes quanto ao modo como eles estavam vivendo e não o modo como muitos seus concidadãos, seus companheiros morreram. Esta torre foi provavelmente construída sobre um dos pórticos, junto à piscina, que é mencionada lá em João capítulo 9, versículo 7. A torre que foi construída para dar segurança, na verdade, revelou a profunda destruição dessas 18 vidas. Nada se sabe sobre este incidente. Mas a lição é a mesma de antes. Esses não morreram porque eram mais culpados, disse Jesus Cristo no versículo 4. No verso 2 ele diz, não eram mais pecadores, os galileus. Como também esses 18 que morreram no desabamento da torre de Siloé, não eram mais culpados. Não é a lei de retribuição que Deus está usando, neste caso, ou desses acontecimentos. Esses não morreram porque eram mais culpados, disse o Senhor. E mais uma vez vem o seu grande eixo, o ensino dessa passagem. Não eram, verso de número 5, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Aqui está de novo o assunto. Necessidade de arrependimento. Não eram mais culpados. Talvez os pecados dos relacionados no incidente anterior, dos galileus, fosse mais evidente. Quem sabe por uma insurreição contra a autoridade, contra Pilatos, e então mereciam. Mas nos parece que aqueles que pereceram na torre não havia um relacionamento direto de pecado específico, mas inferiram que havia uma culpabilidade, eles eram culpados, não eram pecadores, mas eles eram culpados, não eram, disse Jesus Cristo. Inclusive é possível que muitos desses fossem até aleijados, coxos, que ficavam para entrar no tanque de Siloé. E ele diz, eles não eram mais culpados, como os outros também não foram mais pecadores. É comum ouvirmos pronunciamentos, especulações semelhantes nos dias atuais, quando ocorrem acidentes, como o que ocorreu com o avião do time da Chapecoense. De quem é a culpa? Quem é o responsável? Estão aí as autoridades tentando montar o grande quebra-cabeça. E depois? E o resultado de tudo? Qual é a grande lição que fica? Bom, então vamos melhorar a comunicação entre torre e comandante de voo. Vamos colocar mais combustível, se for esse o caso ou não. Vamos ser mais cuidadosos em liberar uma máquina dessa para levantar voo, seja o que for. Mas tragédias semelhantes a essas continuarão existindo. E nós perdemos uma grande oportunidade no tempo. Não digo que essas questões devem ser levantadas, melhorar até a minha, a sua segurança, nossa, mas não vai resolver o problema. Jesus Cristo diz, há um problema maior por trás. Olhem para os vossos pecados. É necessário que haja arrependimento. Por quê? Quer de acidentes trágicos como este, ou de outra forma, todos vamos morrer. E aí Jesus Cristo chama para isso. Ele diz, tome esse momento como uma oportunidade de Deus para você avaliar como vai a sua vida. Você pode ser o próximo a embarcar num avião como este. Está envolvido numa tragédia como esta. Arrependa-se, diz o Senhor Jesus Cristo. Ponto que observamos no texto aqui, depois de considerar esses dois momentos, ou duas tragédias, a primeira coisa é como as pessoas têm se mostrado muito dispostas a conversar a respeito da morte de outros, do que a respeito da sua própria morte. É exatamente isso. Estamos sempre prontos a falar daqueles que morreram, o modo como morreram, julgando-os ou não, tendo-os como inocentes ou culpados. O fato é que, via de regra, nós nos propomos mais a falar da morte dos outros do que pensar na nossa própria morte. Isso está aqui, nos dois contextos dessas duas tragédias. O assassinato daqueles galileus provavelmente
Era o assunto comum das conversas diárias em toda Jerusalém e em toda a Judéia. Podemos crer que todas as circunstâncias e particularidades daqueles acontecimentos estavam sendo constantemente discutidas por milhares e milhares de pessoas. Milhares e milhares de pessoas estavam falando sobre o assunto da morte dos galileus, ou da torre de Siloé, mas não falavam da sua própria morte. É exatamente o que acontece hoje. Um assassinato, uma morte repentina, uma tragédia como essa do avião desta equipe, um naufrágio, um acidente de carro, como absorve completamente os nossos pensamentos, as nossas energias, e os nossos lábios haverão de pronunciar constantemente sobre o assunto. É o assunto que não quer calar. Há até um ar de abatimento nosso, uma tristeza paira no ar, o que é natural. Mas como nós somos envolvidos por isso e não aprendemos. E aí vem aquela palavra de Jesus que diz, estão ouvindo? Arrependei-vos. Estão vendo? Arrependei-vos. No entanto, essas mesmas pessoas detestam falar sobre suas próprias mortes. Detestam falar sobre a sua esperança referente no mundo além do túmulo. Assim é a natureza humana em todas as épocas. No que se refere a assuntos espirituais, as pessoas estão mais dispostas a falar sobre a situação dos outros do que delas mesmas. E virá sobre todos nós, em forma de tragédia ou não, todos nós seremos abatidos pela morte um dia. O estado de nossas próprias almas, segundo o próprio entendimento apresentado por Jesus Cristo, deve ser então nossa primeira preocupação. O estado da sua alma deve ser a sua primeira preocupação. Sabemos que o cristianismo autêntico, ele começa no nosso próprio coração. O homem convertido sempre pensará, primeiramente, a respeito da sua vida, a respeito do seu coração, a respeito dos pecados e do castigo desse seu pecado. O homem cristão, ele ouve acerca de uma morte súbita, e certamente ele dirá para si mesmo, estaria eu preparado se isso tivesse acontecido comigo? Se eu estivesse como um dos membros ali da Chapecoense ou naquele avião? Ele ouve a respeito de um crime terrível ou de um assassinato de um homem ímpio, tirano, e ele dirá a si mesmo, os meus pecados já estão perdoados, porque eu não sou diferente daquele homem que tirou a vida do outro. Eu arrependi-me de todas as minhas transgressões. Um homem realmente que pensa em si como a sua primeira preocupação, quando ele ouve falar de alguém que é mundano, que vive em excesso, em pecado, ele certamente dirá a si mesmo, que me torna diferente desse ímpio e desse profano? O que me impediu de estar naquela mesma situação, senão a livre graça de Deus? Irmãos, devemos procurar ter a mesma maneira de pensar de Jesus Cristo. Devemos sentir, sim, terna piedade e compaixão por todos aqueles que sofrem violências e que foram tirados deste mundo por um meio de uma morte súbita, como esses que foram neste voo da morte. Devemos sim nos sensibilizar, principalmente com aqueles que ficam. Aliás, essa é a grande colocação de muitos agora. Ok, passou, se esse time vai soerguer ou não. Existem recursos vindo de vários lugares. O mundo virou uma irmandade nesse sentido. Mas quando estão preocupados com a esposa, com o filho que ficou, já se abre uma nova reflexão. No entanto, jamais nos esqueçamos de examinar a nós mesmos e aprender, no mundo da sabedoria, tudo o que nos acontece. E é por isso então que Jesus Cristo fala que a grande importância de um momento como este está aí repetido 2 vezes. Por 2 vezes Jesus Cristo declara enfaticamente, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos igualmente perecereis. A verdade apresentada por Jesus Cristo é um dos grandes fundamentos do cristianismo, posto que o apóstolo Paulo diz em Romanos 3, verso 23, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós nascemos em pecados, somos propensos ao pecado, e a nossa natureza, por natureza, somos desrespeitosos, somos inimigos de Deus.
E depois da morte nós teremos que encontrar com Ele. E não há como nos preparar se não nos arrependermos. Sem o arrependimento e a conversão, ninguém verá a Deus. E não é o grande consolo nesta hora, é saber que partiu com o Senhor, que arrependido de seus pecados, confessados esses pecados, crendo em Jesus Cristo, e então agora vai para a glória com o Senhor. Duas coisas são absolutamente necessárias à salvação de cada um de nós. Temos que nos arrepender e crer no Evangelho. Sem arrependimento para com Deus e sem fé em Jesus Cristo, ninguém poderá ser salvo. A natureza do verdadeiro arrependimento está claramente delineada, colocada nas Escrituras. Ela começa primeiramente com o conhecimento do pecado, depois ela prossegue por tristeza por este pecado, e em seguida leva a confissão do pecado diante de Deus. E essa confissão depois ela manifesta-se diante dos homens com comprometimento, com o comprometimento de uma vida diferente aos olhos do Senhor. Resulta em produzir um hábito profundo de ódio ao pecado. E, acima de tudo, o arrependimento está inseparavelmente unido à fé ativa em Jesus Cristo. E é para esse ponto que Jesus Cristo diz: arrependei-vos. Jamais houve alguém lavado pelo precioso sangue de Cristo que não sentiu, que não lamentou, que não confessou, que não odiou e abandonou os seus pecados. Jamais. Alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, que não tenha feito isto. Sem o arrependimento, a pessoa não está preparada para o céu. E aquelas tragédias falavam sobre prepara-te para te encontrares com teu Deus. Não foi isso que Deus diz a Amós? E o povo, depois de toda a tragédia, diz que o povo não olhou para o Senhor. Essa é a afirmação que Deus faz através do seu profeta. Eles não mudaram o seu comportamento, não mudaram a sua vida, a sua atitude. E o Senhor diz: contudo, não vos convertestes a mim. Quantas tragédias mais você ouvirá, verá, saberá e não mudará a sua vida nesse particular. O que importa? Arrependa-te, disse o Senhor Jesus Cristo. Não poderíamos ser felizes se chegássemos aos céus possuindo um coração que ama o pecado. Porque a companhia dos justos no céu e dos anjos jamais nos traria qualquer satisfação se não tivéssemos uma confissão verdadeira. A nossa mente não estará em harmonia com a santidade perdurária. Temos que nos arrepender, temos que crer. E é isso que Jesus diz. Que essa tragédia leve cada um a refletir sobre si mesmo e não sobre o que foi. As condolências já foram dadas. Uma ação houve. Mas, e vai parar por aí? E o que isso diz para você? Vem a palavra de Jesus Cristo por duas vezes nesse texto e diz: se não vos arrependerdes, todos igualmente vos perecereis. Se não vos arrependerdes. Jesus que diz: há um assunto muito mais sério do que preocupar com a morte dos outros. É pensar na sua própria morte. E não seja leviano, arrependa-te, disse o Senhor Jesus. Se não vos arrependerdes. Primeiramente, Jesus Cristo não nega que essas duas tragédias, da torre de Siloé e da morte dos galileus, ele não nega que eles eram pecadores, mas sim que eles eram mais pecadores do que os outros. Não é porque eles eram mais pecadores que morreram nas duas tragédias. Em vez de denunciar Pilatos, Jesus então propõe uma parábola. E aqui caminhamos para o final da nossa mensagem. E Jesus pronuncia essa parábola para advertir a própria conduta deles, como judeus que eram. Todos eram tão grandes pecadores que só o arrependimento poderia salvá-los. E na sequência, Jesus propõe a parábola da figueira. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra?
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escabe ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-las. Agora Jesus ilustra o ensino com esta história, com esta parábola. Quando olhamos rapidamente para o texto, aparentemente não vemos aqui uma relação com as observações que Jesus faz do texto. Mas na verdade tem sim. A parábola ensina que todos nós vivemos, todos que vivemos, não temos um tempo que é nosso. O nosso tempo é emprestado pela divina misericórdia do Senhor. A parábola ensina-nos que vivemos todos em um tempo emprestado pela misericórdia divina e vamos apresentar conta deste. Em outras palavras, está preocupando com o destino dos que foi. Enquanto o tempo da misericórdia do Senhor, haveria um momento em que isso cessaria. Aqui ilustrado na parábola da figueira estéril. A figueira existe para dar frutos, diz o verso de número 6. E o texto sagrado diz que ele vem à figueira e ele não encontra o fruto. Era a expectativa natural, como foi o caso da própria nação de Israel. A figueira sem fruto, no verso 7, diz o texto que ela estaria então ocupando inutilmente a terra. Certamente, ou seja, o corte seria iminente e justificado a qualquer momento. Repentinamente poderia ser arrancada dali. E por que esta figueira estava plantada ali ainda, apesar de não dar fruto, se o propósito dela era aquele, se ela foi preparada para aquele fim, se ela estava extraindo todas as seivas, as proteínas, os sais minerais daquela terra? Por uma razão, a misericórdia de Deus. Mas haveria um tempo, conforme o fim da parábola coloca, em que ela seria cortada do seu lugar. Deus, na sua tolerância, tinha suportado esse povo, essa nação. Então, se você está vivo hoje e não caiu, não foi acometido sobre você nenhum tipo de tragédia, não é porque os que foram, eram mais pecadores, mas é pela graça e a misericórdia do Senhor que você está vivo. E você está vivo para produzir, porque o tempo é emprestado de Deus, ele não é seu. E haverá um tempo em que Deus diz: cessa, chega, não vai ficar mais aí. Eu arrancarei a qualquer momento. Um apelo para que se espere um pouco mais é feito no final, aí no verso de número 8. Porque havia uma esperança de que bem cuidada, adubada, ela viesse a dar fruto e ela escapasse do corte. É a misericórdia do Senhor que mantém você ainda do lado de cá, dessa terra. Mas Deus quer que você utilize esse tempo que Ele te emprestou de uma forma correta. Não perca tempo. Dessa tragédia, alguns estão vivos ainda. E temos orado a Deus para que eles mantenham-se vivos e recuperem. Certamente muitos novos propósitos farão. Por mais cético e incrédulo que seja, não conhecemos. Mas certamente. E Ele vai dizer: Senhor, o Senhor adubou, cultivou mais uma vez. Tem uma outra oportunidade. Aproveite. Uma nova vida. E alguns fazem propósito. Olha, agora eu ressuscitei. Nasci de novo. Não é assim? É como esta planta que foi cuidada e é pedido para que dê mais uma chance. Eu vou dizer que você e eu estamos vivos aqui para lembrar de toda essa tragédia que abateu o nosso país. Quem sabe essa é a sua última chance? O que você tem produzido para o Senhor? Lembre bem, ninguém foi porque era mais pecador do que os que ficaram. Mas lembre-se que você está aqui ainda, é graça de Deus. Deixa um tempo mais ainda. Jesus não dá a figueira como um paralelo para a comparação com as vítimas das duas tragédias ou fatalidades apresentadas. Ele já havia chamado a atenção para concentrar-se nas próprias vidas deles. Ou seja, vocês, arrependam-se. Mas ele ensina e ilustra nesta parábola que nós vivemos um tempo que não é nosso. É um tempo que Ele nos emprestou.
nós vivemos pela misericórdia de Deus. Vivemos com um propósito. E o propósito, como ele diz na própria parábola, é de frutificar, é de agradar o nosso proprietário, é de agradar o nosso Criador. E o que você tem feito? Plantado. Lembre que cairá sobre vocês, sobre todos nós, cada um de nós, a expressão do verso 9. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. É curioso que a parábola termina em aberto. A pergunta é, cortou ou não cortou? Ela produziu ou não produziu depois desse cuidado? A parábola está aberta para mim e para você. Produz ou não, depois dessa mensagem? Produz ou não depois desse acontecimento? E essa tragédia, o que significa para você? Vamos deixar de pensar na vida do outro, que já foi. E por que foi? E como foi? As autoridades competentes farão isso para nos trazer mais segurança. Mas, como disse, não podemos deixar passar essa história sem aprendermos dela. E esse ensino desta noite é como disse inicialmente, é tirar lição de uma tragédia, porque ela procura avaliar o nosso coração. Posto que o próprio Jesus Cristo faz isso de uma forma natural, nesta passagem que lemos aos irmãos. Tragédia, oportunidade para examinarmos nossas almas e corações. Podemos entender isso do texto. Essas duas tragédias não tinham como propósito dizer de quem era a culpa, mas era um propósito de examine como vai o seu arrependimento. Se entrar nas implicações e complexidades desse último acidente, ou dessa última tragédia, algo nós podemos fazer, e cabe a mim e a você, e você não precisa ser perito na área de aviação, nem na área de segurança, nem de seguro. Você é uma pessoa que arrependeu dos seus pecados. Você é uma pessoa que realmente veio a Jesus Cristo. Lembre, vivemos num tempo que não é nosso. E vivemos pela misericórdia de Deus e devemos produzir para Ele. Quero concluir salientando algumas verdades. Primeiramente, não procuremos grandes explicações para as tragédias e fatalidades. Talvez nunca encontraremos uma resposta. Segundo, o próprio apóstolo Pedro ensina que no mundo teremos aflições. Essa é a norma de uma criação que geme na expectativa da redenção, diz Pedro em 1 Pedro capítulo 4, verso 19. Fala que dos que sofrem segundo a vontade de Deus. Então não ousemos penetrar nos propósitos insondáveis de Deus. Não devemos estranhar o fogo ardente entre nós, diz o apóstolo Pedro. Isso é um assunto que cabe ao Senhor. Não façamos juízo sobre ninguém, nem sobre Deus. Como geralmente, essas ocasiões costuma-se fazer juízo sobre Deus. Aonde estava Deus? Por que Deus? É o primeiro ensino. Deixemos isso nas mãos daquele que tem a vida e a morte em seu poder. É com Ele. Mas o que compete a nós, o que cabe a nós, conforme vemos pelo Senhor Jesus Cristo, é que a tragédia é uma oportunidade para pensar na nossa relação com o Senhor. E assim vemos aqui. As tragédias são um lembrete da nossa fragilidade. De que a nossa vida é como um vapor, é como uma neblina, como um breve pensamento. De que devemos nos arrepender dos nossos pecados enquanto é tempo. Enquanto não fomos arrancados dessa terra. De que devemos viver para dar frutos. É para isso que Deus tem nos plantado. Para frutificar. No tão breve tempo que temos aqui, devemos frutificar como esta figueira que foi plantada pelas mãos do Senhor. Não cometamos o erro de sermos também insensíveis às tragédias. Salomão, em Provérbios 17, verso 5, diz: o que se alegra na calamidade não ficará impune. Não somos juízes. Não cometamos o erro de diminuir a pessoa de Deus. Lembremos que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, verso 12, diz: um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, Deus.
Não sigamos as nossas intuições, mas sigamos a palavra de Deus que diz: se alguém falar, fale segundo os oráculos de Deus. Analisemos as coisas pela perspectiva de Deus, porque quando nós analisamos pela perspectiva de Deus, temos muito a aprender. E vamos viver o resto dos dias que temos nessa terra de uma forma mais sábia. E é para isso que Jesus Cristo chamava a atenção daqueles que trouxeram aquela notícia da calamidade com os galileus. Enquanto as pessoas estão dispostas a falar sobre a grande culpa dos outros e as calamidades que vêm por cima delas, elas deveriam pensar sobre si mesmas. E é nesse sentido que eu pergunto: como vai a sua vida, querido irmão, querido visitante? Qual é a sua condição? Pode ser que você esteja em perigo tão grande de perecer como estavam aqueles os quais nos últimos tempos temos considerado que morreram naquele acidente. Não importa o que recai sobre os outros, nós somos pecadores, disse o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos morrer também. Nós iremos perecer se não nos arrependermos. É mais do que morte. O perecimento aqui tem a ver com a eternidade em agonia longe do Senhor. Vamos então pensar em nós, em vez dos outros. E quando ouvirmos novamente falar sobre sinais de calamidade que tem acontecido com os outros, lembremos-nos de que não há calamidade em outro mundo como aqui, e que enquanto os nossos companheiros pecadores passarem por testes aqui, nós poderemos estar muito mais dispostos a problemas terríveis no lá, no depois. A grande calamidade é o depois. E é para ela que Jesus Cristo diz: vocês já pensaram numa calamidade maior que virá sobre vocês? Se vocês não arrependerem, vocês vão perecer. Jesus Cristo estava dizendo particularmente sobre morrer, eles iam morrer. Mas vocês depois da morte vão perecer. Vocês serão julgados e culpados diante de Deus, porque vocês não se arrependeram. Então tome a calamidade como um aviso de Deus para você se arrepender, para que não pereça. Finalizo essa meditação sobre esse tema com uma indagação, algumas indagações. Você já se arrependeu? Vivemos num país supostamente cristão. Muitos aqui pertencem a uma igreja cristã e não tem dúvida que tem desfrutado de ordenanças como a que vamos, dentro em breve, tomar parte nela, ordenanças de Cristo, os meios de graças. Muitos aqui já ouviram falar sobre o arrependimento, mas a pergunta é: já se arrependeram verdadeiramente? Já reconheceram a sua própria pecaminosidade? Os nossos pecados nos entristecem realmente? Já clamamos a Deus, confessando a Ele o nosso pecado, buscando o perdão junto ao trono da graça? Temos cessado de fazer o mal? Temos abandonado os nossos hábitos maus? Com todo o nosso coração temos odiado tudo que é mal, tudo aquilo que Deus odeia e amado o que Deus ama? Essas são perguntas sérias e elas merecem intensa consideração. Diante das duas calamidades, Jesus Cristo falou: eu quero que vocês reflitam sobre a vida de vocês. Como vai? O arrependimento, então, queridos irmãos, não é um assunto insignificante. Nada menos do que a vida e a vida eterna está em jogo. Nada mais, nada menos. A tua vida está em jogo. Considere, pois, o que Jesus Cristo considerou importante na hora de uma tragédia. É como vai você com Deus. Arrependamo-nos com mais franqueza e nos humilhemos mais completamente a cada ano. Que a cada novo aniversário que celebramos, que nos encontremos mais odiando ao pecado e mais amando a Jesus Cristo. Eu concluo com a expressão de um sábio crente do passado que disse o seguinte: desejo levar meu arrependimento até a porta do céu. Tragédia, oportunidade para examinarmos nossas almas. Mais uma. Lamentavelmente, vivemos para ver, mas que aprendamos com ela. Talvez você estará envolvido numa outra, talvez você não terá a oportunidade de ver. Então, a palavra de Jesus Cristo no texto é muito claro: arrependei-vos. É a palavra de ordem no momento para a nossa nação.
é arrependimento. Que o Senhor assim nos dê a graça deste arrependimento. Amém.